paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Antes da gente começar, quem ainda não compartilhou a live, só apertar aí no aviãozinho aí para estar compartilhando e que Deus esteja acompanhando a gente nessa noite. Vamos começar fazendo uma oração para que Deus possa nos guiar, que Ele possa nos levar até onde a vontade dele quer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido e Deus de amor, muito obrigado, Senhor amado, porque a tua misericórdia grandiosa, maravilhosa nos alcançou. E por conta dessa, Senhor, que estamos aqui. Pai querido, pedimos ao Senhor que nessa grande misericórdia, nesse grande amor que o Senhor tem para conosco, o Senhor nos guia através da Tua Palavra, levando-nos cada vez mais a andar contigo do modo que o Senhor quer, do modo que o Senhor deseja. Ser conosco, Pai eterno, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 30. Nós vamos ler aqui dos versos 7 até o verso 9 de Provérbios. Provérbios, capítulo 30, do verso 7 até o verso 9. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre oração, sobre algumas coisas no que diz respeito à oração. E por ser um culto de oração, por ser esse momento de falarmos com Deus, eu gostaria que a gente pensasse, trouxesse assim aquilo que nós vamos falar com Deus. Seja para agradecer, seja para pedir a Deus por algo. Você sabe o que está passando no seu coração, você sabe o que está passando na sua vida, eu não sei, mas eu sei que o nosso Senhor também sabe. Então, focado nisso, focado naquilo que devemos, naquilo que nos comprometemos a falar com Deus, essa vai ser a nossa ministração. Amém? Provérbios capítulo 30, verso 7 ao verso 9, diz o seguinte, a palavra de Deus: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, de fato, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Esse provérbio, ele é um dos poucos provérbios neste livro que não é de Salomão. Ele é de um homem chamado Agur. E no capítulo 30 vai falando um pouco sobre esse homem, um pouco sobre quem esse homem se via. Ele vai dizendo que ele é um homem rude, é um homem que não tem conhecimento, é um homem que não é estudado, que conhece poucas coisas. E ele fala uma série de provérbios, uma série de ensinamentos. E nesse trecho do verso 7 até o verso 9, ele faz uma oração a Deus. E para ser sincero, volta e meia eu me volto a esse texto e eu fico admirado com esse homem, eu fico admirado com a postura deste homem. Uma das coisas que para mim é mais complicada no Evangelho, no caminhar com Cristo, é a entrega. A entrega que é necessária. O se doar totalmente. Quando perguntam a Cristo, qual é o maior mandamento? E ele vai dizer: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Porque esse é o
o mais importante dos mandamentos. E quando você para pensar nisso, nessa entrega, ela vale para todas as áreas da sua vida. É amar a Deus acima de tudo. Em tudo que você fizer, que você faça amando a Deus. Então, quando nós paramos e pensamos em algo, por mais aleatório que seja, Deus tem que estar naquele pensamento. Quando nós agimos de alguma forma, Deus tem que estar naquela ação. Quando nós sentimos, Deus tem que estar naquele sentimento. Então, para mim é uma das coisas mais complexas que existe e uma das coisas também mais maravilhosas que há no Evangelho. Porque Cristo também vai dizer que quando fazemos isso, quando entregamos num todo para Deus, e quando buscamos a Deus totalmente, primeiro a Ele, buscando primeiro o seu reino, primeiro a sua justiça, todas as outras coisas não são acrescentadas. Tudo aquilo que temos necessidade vai ser suprido. Deus não deixará faltar nada. Deus não deixará com que nenhuma coisa fique devendo. Não teremos necessidade de coisa alguma. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas é difícil de colocarmos isso em prática. É difícil de entendermos todo o significado destas palavras. E quando eu me deparo com a oração deste homem aqui, a gente vê que ele ora com um propósito magnífico. O maior desejo dele é que ele tenha aquilo que ele necessita. Ele pede a Deus: olha, Deus, eu não quero ter nada a mais do que eu preciso. E eu não quero ter nada abaixo do que eu preciso. Mas me dê a minha porção diária. Não me negues essa oração. Deus, por favor, não deixe de escutar isso que eu estou te pedindo. Por favor, me dê aquilo que eu preciso. Não me dê a mais. Porque se eu tiver a mais, pode ser que quando eu olho para todas as coisas que eu tenho, eu me veja perdido. De tal modo que eu terei tanto, mas tanto, que eu não verei o Senhor, Deus. Eu olharei para toda a riqueza, para toda a fortuna, e não enxergarei onde está Deus. Cristo também vai falar sobre isso. Em uma de suas parábolas, um homem rico, que tinha muitas riquezas, e ele tem uma colheita ainda maior do que o esperado. Então ele quebra seus celeiros, constrói celeiros maiores, junta muita riqueza, e ele diz para si mesmo: fique feliz, minha alma, regozije-se, seja feliz com tudo isso que você tem, porque você é rico, você é abastado. E então Deus olha para aquele homem e diz: louco, esta noite mesmo te pedirão a sua alma e o que você tem a oferecer. Então, tanto esse homem no seu pedido a Deus de: olha, Deus, me dê apenas o que é necessário. Porque se eu tiver a mais, pode ser que eu não consiga te ver, pode ser que eu me desvie, pode ser que eu me perca de você. Quanto nisso que Cristo está falando, olha, ainda que você tenha tudo, ainda que você conquiste o mundo inteiro, se você não mantém a sua relação com Deus, se você não mantém a sua espiritualidade ali conectada com Deus, a sua vida num caminhar com Deus, você não tem nada. Você não tem nada a oferecer. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E a segunda coisa que esse homem pede, ele fala: olha, Deus, também não me dê abaixo do que eu necessito. Não me dê menos do que eu necessito. Para que, empobrecido, eu tenha que furtar, eu tenho que cometer um pecado para sobreviver. E deste modo, eu estarei negando o Senhor. Deus, não me dê a menos do que eu preciso. Porque
se eu receber menos, pode ser que ali a falta que eu esteja sentindo me faça cometer uma besteira. Então essa oração dele é muito interessante. É muito interessante. Ele foca nesse pedido: me dê o pão diário, me dê a porção diária, aquilo que eu preciso em cada dia. Esse ano ele começou assim muito estranho. A gente está na metade do ano. Se a gente for parar para ver os eventos que ocorreram nesse ano, acho que a gente tem catástrofe aí com uns 15 anos aí, no nada. Porque eu lembro no início do ano, eu ainda estava trabalhando e estava naquele período das chuvas e teve uma sexta-feira que choveu demais, choveu assim, uma coisa de destruir tudo. Creio que todos ainda se lembram. E eu fui trabalhar no sábado e o centro da cidade, tinha que passar pelo centro da cidade, e o centro da cidade devastado, assim, irreconhecível. E um deserto, assim, você não via pessoas nas ruas, uma coisa totalmente estranha. E eu lembro que eu pensei na época assim, eu falei assim, gente, essa chuva aí deu catástrofe o ano inteiro, mano. Agora vai ficar tranquilo, a gente não vai ter mais nada assim para surpreender. E aí veio uma coisa atrás da outra, e as coisas foram ficando cada vez mais numa bola de neve. E a gente está nessa situação doida que a gente tem que fazer um culto através de uma live para a gente ainda ter um culto. Então assim, as coisas mudaram muito. A nossa perspectiva, os nossos planos mudaram muito. Aquilo que a gente almejava tem que mudar, porque a situação já não é mais a mesma. As coisas viraram para um rumo que não é mais o mesmo. Não se pode mais confiar naquilo que a gente confiava há 6, 7 meses atrás, porque tudo mudou. Tudo mudou, a economia mudou, as coisas mudaram. Então a gente tem que se virar do jeito que está. Mas uma coisa Deus certamente irá nos prover, que é esse pão diário, que é essa porção necessária. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, fugindo do Egito, e a situação mudou totalmente para eles, eles estavam sendo libertos, mas eles estavam acostumados com as coisas, eles tinham um horário para comer, eles tinham um horário para... Estavam acostumados a viver a vida de escravidão. Então, quando as coisas mudaram, a perspectiva mudou, não tinha mais como caçar, era mais difícil de conseguir o alimento, e Deus proveu. Deus fez com que aquele povo caminhasse 40 anos e teve a provisão. Não havia muita diversidade, mas houve a provisão, houve a sobrevivência do povo, houve houve o cuidado de Deus, houve a mão de Deus ali, impedindo que aquele povo fosse destruído. E de igual modo, nós sempre podemos confiar nessa provisão de Deus. E, como disse Jesus, a partir do momento que confiamos tudo a Ele, que entregamos tudo a Ele, e buscamos o seu reino, buscamos a sua justiça, as outras coisas, certamente Deus irá nos acrescentar. Certamente Deus irá prover. E uma outra coisa que esse homem fala na sua oração, que eu acho assim, eu acho que é a coisa que mais me prende a esse texto, que eu amo, é que o primeiro pedido, ele fala assim, olha Deus, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Tem 2 coisas que eu quero te pedir. E a primeira coisa que esse homem pede: afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa.
Antes dele fazer o pedido, realmente, aquilo que ele necessitava era o pão de cada dia. E aquele homem, ele entendia que ele não precisava de mais nada além daquele pão. Porém, às vezes é muito difícil nós pedirmos a Deus para que Deus nos dê aquilo que nós precisamos. Às vezes nós pedimos a Deus, olha, Senhor, que eu me esvazie de mim. Senhor, que eu perca esses meus desejos, essas minhas vontades, e que eu me encha da sua vontade, do seu querer, daquilo que você quer, daquilo que você planeja para mim. Às vezes nós pedimos isso, mas o nosso coração não está naquela oração. Os nossos pensamentos não estão naquela oração. Às vezes pedimos a Deus, olha, Senhor, que eu me esvazie para que o Senhor cresça. Mas o nosso pensamento não é esse. Não, eu não quero perder isso que eu sou. Eu não quero perder isso que eu tenho. Pelo contrário, eu quero mais. Eu quero mais. A minha vaidade me pede mais e mais e mais e mais. E é por isso que o primeiro pedido deste homem, e parece que ele entende que ele não vai alcançar isso do dia para a noite. Ele fala assim, olha, Senhor, eu tenho duas coisas para te pedir. Por favor, me conceda essas coisas antes que eu morra. Ou seja, pode ser que demore a vida toda, mas por favor, Deus, realiza isso que eu estou te pedindo. Realiza este desejo do meu coração. A primeira coisa é que eu não minta. Não me deixe ser tomado pela minha vaidade, pelo meu desejo vão, pela minha necessidade que não, de fato não é necessidade. É só que eu quero. Me afasta disso. E que a minha oração não seja mentirosa. Que eu não te peça nada mentindo. Pedindo algo ao Senhor, Deus, sendo que o meu coração não quer. Sendo que a minha mente não quer. Mas que eu esteja totalmente conectado ao Senhor. Naquilo que eu vou te pedir. Eu acho isso extremamente importante para qualquer oração. Para sempre que a gente orar, que as nossas palavras a Deus não sejam palavras mentirosas. Não sejam palavras mentirosas. Nós nunca conseguiremos orar de forma perfeita. Mas que pelo menos a gente não minta na nossa oração. Que a gente seja sincero a Deus. Que a gente consiga expor a Deus os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos. Levar todos eles diante do trono da graça. Para que Deus, na sua sabedoria, nos dê de acordo com a vontade dEle. De modo que o nosso crescimento seja para Ele, seja entregue a Ele, e não para nós mesmos. E não para nós mesmos. E a última coisa que eu gostaria de falar, nesse mesmo pensamento de entregar tudo ao Senhor, de nos voltarmos àquilo que nós realmente temos necessidade, de orar de modo a entender melhor o que nós precisamos nesse momento. O que eu preciso agora? O que eu preciso neste instante? E que a gente possa nos esvaziar cada vez mais e ser cheios do Espírito Santo, e ser cheios de Deus, porque Ele irá prover. E às vezes em tempos difíceis a gente passa a ter pensamentos um pouco negativos e a gente fica preocupado. Será que Deus está olhando para a gente? Será que Deus será que Deus se preocupa com a minha situação? Será que Deus está olhando para o que eu estou passando? Será que se eu me entregar a Ele, Ele realmente irá cuidar de mim? Nesses momentos é tão bom que a gente conheça a palavra, é tão bom que a gente saiba as promessas maravilhosas que existem na palavra, para que a gente não se perca. E eu gostaria de ler uma delas. Eu deixei marcado aqui. Jeremias 29. Jeremias 29.
achar o verso aqui. Jeremias 29, verso 11. Isso é algo que o Senhor disse para o povo de Israel. É uma promessa de Deus, não é a palavra do Atos. Isso é algo que o Senhor disse para nós. Sabe? E é uma palavra que eu acho ela tão maravilhosa para quando a gente sente essa dúvida. Quando as coisas não estão acontecendo do modo que a gente pensou que deveria acontecer, que a gente planejou para acontecer. E eu acho essa palavra tão tranquilizante para o meu coração, para o coração dos irmãos. Jeremias 29, verso 11. Verso 11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós. Porque eu bem sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outras traduções diz, porque só eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Eu acho isso até um pouco mais interessante. Porque mesmo quando a gente não consegue enxergar um futuro bom, um futuro agradável para nós mesmos, o Senhor diz, olha, só eu sei o pensamento que eu tenho ao seu respeito. O Senhor nos diz, só Ele sabe o que Ele tem preparado para nós. Nem eu sei, nem você sabe. Mas é só Ele que sabe quais os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar um futuro cheio de esperança. E depois ele continua, então me invocareis e eu irei. Vocês irão orar a mim e eu irei ouvir. Verso 12. O verso 13 diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos encontrar tudo aquilo que necessitamos em Deus. Em Deus está a nossa esperança. Em Deus está a nossa perspectiva. Em Deus está o nosso futuro. E se o buscarmos, se o invocarmos, se entregarmos todo o nosso coração nessa busca, certamente iremos achar. Certamente iremos achar. Quando eu disse no início da mensagem, para a gente pensar naquilo que viemos orar. Eu não sei qual seja o motivo, mas seja ele qual for, para que a gente tenha essa sinceridade no nosso orar, para que seja uma oração verdadeira a Deus. De fato, nós não sabemos como orar, a palavra diz isso, nós não sabemos como orar, e é por isso que o Espírito Santo ele está conosco, intercedendo em nosso favor. Intercedendo em nosso favor, porque mesmo nós não sabendo orar, Ele nos ajuda na nossa oração, Ele nos sustenta na nossa oração. Então nós devemos estar sempre orando, nós devemos estar sempre entregando a Deus nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos, levando todos eles a Deus, para que Deus determine o que é melhor para nós. E não precisamos ficar preocupados em relação ao sustento, porque Ele irá prover. Ele sempre cuidou do seu povo. Ele sempre estendeu a mão para quando o seu povo estava em necessidade. Não é agora, nunca será que Ele deixará de fazer. O céu e a terra passarão, mas a palavra dele permanece eternamente. Amém? Então, esta é a mensagem. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. E depois, quando você tiver o seu tempo de orar, talvez a sua oração particular. Eu não sei se você está vendo essa live sozinho ou com outras pessoas. Mas tenha isso em mente, tenha esse foco na sua oração.
Exponha a Deus a sua verdade. Exponha a Deus a sua realidade. Ah, mas o Senhor sabe. Mas diga a Ele. Diga a Ele os seus problemas. Diga a Ele os seus medos. Diga o que está acontecendo a Ele. Exponha a Ele. Leve a Ele. É Ele quem tem a solução dos seus problemas. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor amado, porque a Tua bondade nos alcançou. E dia após dia o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem sido tão bom para conosco. Pai querido, vivemos em momentos estranhos, em momentos que não esperávamos, em uma situação que nós acho que jamais acreditaríamos que iria acontecer. Mas, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor amado, porque são nesses momentos em que podemos sentir, que podemos ver, que podemos contemplar o Teu cuidado soberano sobre as nossas vidas. Pai querido, o Senhor não tem deixado faltar nada à sua igreja. O Senhor não tem deixado faltar nada para o seu povo. E eu te peço, Senhor amado, continue a cuidar de nós. Pai querido, em momento algum nos dê menos do que precisamos, para que a gente não se desvie de modo a fazermos alguma besteira, para alcançarmos o necessário para sobreviver. E Pai querido, não nos dê além daquilo que precisamos, para que estando nós cheios, abastados, não venhamos olhar para o Senhor e dizer: não conhecemos, não sabemos quem é você. Mas, Pai, encha-nos do que é realmente necessário. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Pai, encha-nos da Tua vontade, do Teu querer. E que possamos viver de modo a realizar esta vontade. Que possamos viver de modo a realizar este Teu querer. E, Pai, ser com cada necessidade. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que cada família está passando. Pai Santo e Deus de amor, supra toda e qualquer necessidade. Tira, Senhor amado, toda perturbação dos nossos corações. E que possamos estar em paz, porque os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito, os pensamentos que só o Senhor conhece, são pensamentos de paz e visam um futuro cheio de esperança. Que possamos estar olhando para isso, que possamos estar vislumbrando isso. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. O pastor Renato ele vai estar dando alguns avisos e dando um encerramento. Amém? Ei, amada igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que palavra abençoada, que palavra rica que Deus nos proporcionou através do nosso irmão Atos nesta noite. E eu tenho certeza que você vai repousar hoje alimentado com a palavra de Deus. Amém. Você vai degustar, vai ruminar esse Provérbios 30, de 7 a 9, Jeremias 29, de 11 a 13. Nós vamos estar encerrando o nosso culto, orando por algumas necessidades. Se você tem uma necessidade de oração, apresenta ao Senhor. Às vezes não dá para me ler tudo que os irmãos mostram, mas a gente depois anota e nós, no decorrer da semana, nós colocamos diante do Senhor, nós oramos. Mas algumas que foram apresentadas. Antes eu quero lembrar os irmãos que domingo teremos a nossa escola bíblica dominical às 10 horas da manhã e às 19 horas o nosso culto de louvor, de adoração, de ministração da palavra de Deus. Convida seus amigos, seus parentes para estar acompanhando, participando do culto conosco. E alguns pedidos de oração.
essa semana pedir oração pelo Igor, ele é filho da irmã Mera, né, esposa do Sadi, pedir oração. Pela família do nosso irmão Fábio, esposo da Jussara, que o pai dele veio a falecer esta semana. Vamos estar orando para Deus estar consolando e confortando esse coração. O mesmo, vamos continuar orando pela família da Rita, que perdeu também a sua irmã. Nós estamos orando para que Deus venha consolar e confortá-los. Pela irmã Maria Leandra, que não está bem de saúde. Pelo Genivaldo, um senhor que me pediu oração por ele essa semana, que ele está internado, o caso dele é muito grave, né, está com corona, o médico diz que é só um milagre. Então nós vamos orar, eu não conheço, mas Deus sabe, Deus conhece. Vamos orar para que Deus venha dar graça e que esse homem venha sair da situação que ele está atravessando. Continuar orando pela Marina, para Deus restaurar a saúde dela, para Deus vir curar e que a Marina venha voltar firme na presença do Senhor e totalmente curada para a glória de Deus. Pela Sandra, esposa do Dica, que também não está bem de saúde. Pelo Guilherme Galberto, que está recuperando de uma cirurgia que ele fez nas vistas. E pela Rose, a mãe do nosso irmão Jonathan. Amém? Então nós vamos continuar orando pela vida dessas pessoas. Amém, amados? E outros que vão colocando aí os pedidos, nós vamos estar orando, colocando diante do Senhor, para que Deus venha estar concedendo vitória. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto que Ele nos proporcionou. Amém? E abençoando essas vidas. O Atos, nesta mensagem, ele disse que Deus bem sabe os pensamentos que tem de nós. De paz, pensamento de paz e não de mal. E ele concretizou algo interessante que ele diz: buscar-me-eis, assim diz o Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, amado, com todo o nosso coração, nós vamos orar a Deus agora. Eu não sei qual é a sua necessidade, quem você está apresentando aí a Deus, mas vamos apresentar e vamos orar com todo o nosso coração. Pedir a Deus com todo o nosso coração, para que Deus venha suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. A nossa irmã Elizabeth está agradecendo as orações, porque o seu Antônio, ele está bem, graças a Deus que ela pediu oração, que estava internado, o caso dele era grave, e hoje ele está bem. Então nós temos um momento de pedir, mas também um momento de agradecer a Deus. Oremos ao Senhor neste momento, amados. Deus Todo-Poderoso e Bendito, nós somos gratos ao Senhor por este culto que o Senhor está nos proporcionando. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Deus, pela palavra que foi ministrada nesta noite, pelo alimento que a tua igreja, que nós recebemos nesta noite. E eu tenho certeza que estamos saindo saciados, ó Deus, com a tua palavra. Ó Deus querido, todos, ó Deus, que receberam esta palavra, Pai, ó Deus, que venham colocar em prática, Pai, pois nós não queremos, Pai, ser meros ouvintes, nós queremos ser praticantes, operantes da tua palavra. Colocamos todos estes que foram apresentados, que nós mencionamos aqui diante do Senhor, e outros, ó Deus, que os teus filhos estão colocando aqui, ó Deus amado, os nomes, ó Deus, e as necessidades. Nós estamos te pedindo que vai, ó Deus, de encontro a essas pessoas. Toque em cada vida, Pai, em cada coração. Vai curando a enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade espiritual. Meu Deus, enfermidade, ó Deus, familiar, Pai. Pessoas que estão enfermas, Pai, na família. Ó Deus amado, onde, ó Pai, não conversa, onde não tem comunhão, onde, ó Deus amado, não tem alegria, não tem prazer de viver. Meu Deus, cura essa enfermidade, ó Pai. Traga, Pai, a cura da alegria, da comunhão, do relacionamento, ó Deus amado, familiar e o relacionamento com o Senhor. Meu Deus, quando, ó Deus, entra esses problemas é porque a ausência do Senhor está em algum coração, ou está no coração de alguém. Por isso nós te pedimos, Pai, faça presente, Pai, restaura vidas, Pai, ó Deus, e transforma. Pai, nós queremos testemunhar, assim como a irmã Beth testemunhou, ó Deus amado, da restauração do sogro do seu irmão. Nós queremos, ó Deus, vidas sendo restauradas, vidas curadas, vidas transformadas pelo teu poder, porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor.
Nós pedimos, ó Pai, que conforta e consola o coração do Fábio, da Jussara, de todos os seus familiares, ó Deus, da Rita, de todos os seus familiares que perderam seu ente querido, ó Pai, ó Deus, no decorrer desta semana. Nós te pedimos, ó Deus, que cuida. Estes que estão em leitos de hospitais, ó Deus querido, leva a cura, leva a restauração, surpreende a medicina, surpreende, ó Deus, a medicina e a nós mesmos, ó Deus amado, trazendo essas vidas para o seio da sua família. Meu Deus, aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor, e o que é possível para o homem é possível para o Senhor. Por isso nós entregamos em tuas mãos essas vidas, Pai. Restaura a saúde, mostra onde está o problema, traga a solução para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, dai-nos um restante de semana abençoado, um restante de semana guardado e protegido pelo Senhor. Nos prepara, Pai, para todas as atividades do amanhã. Meu Deus, abençoa os profissionais da área da saúde. Ó Deus, cuida dessas pessoas que estão, ó Deus, na frente, ó Deus amado, do combate, nesta guerra contra, Pai, esse vírus. Meu Deus amado, guarda os teus filhos, tenha misericórdia. Ó Deus amado, daqueles que estão na área da segurança para manter a ordem no nosso país. Ó Deus querido, daqueles que têm que sair para trabalhar, ó Deus, para não faltar alimento em nossa mesa. Pai, nós te pedimos, abençoa estas vidas, guarda, protege-os, ó Deus, tanto eles quanto os seus familiares. Ó Deus, e nos enche de prudência. Nos enche de prudência, meu Deus. Não deixa, Pai, que nós venhamos estar em aglomeração. Não deixa que nós venhamos ir para lugares, ó Deus, onde não há necessidade de estar naqueles lugares. Não deixa, tenha misericórdia. Meu Pai, onde estiver o enfermo, leva a cura e a restauração. Pois assim nós estamos orando e abençoando. E já nos prepara para a escola bíblica dominical. Usa, Pai, o teu filho que vai estar ministrando na escola bíblica dominical. No culto à noite, ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre as ministrações de louvor, da pregação da palavra, de toda a organização daqueles que estão nos bastidores. Nós pedimos a bênção e repreendemos toda a retaliação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre, e todos digam amém. Que a paz do Senhor permaneça com todos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fica em paz.